Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Bom, o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre os pronomes relativos, tá? E sobre as funções que eles podem exercer aí dentro dos textos, dentro das orações, tá? Então, temos aqui os pronomes relativos e os pronomes relativos aí que nós temos na língua portuguesa são o qual, e aí vai para o plural, né? Os quais. No feminino, né? A qual. A gente tem o cujo, onde, tá? E a gente tem um que também. E aí o que, ele é o pior de todos, né? Porque o que ele pode exercer várias funções, né? O que ele pode ser conjunção, por exemplo. E aí os alunos, às vezes, eles ficam com muitas dúvidas em relação ao que, quando ele será pronome relativo. Vou dar um exemplo aqui para a gente ver quando o que será utilizado como pronome relativo, tá? Então, vou pensar numa frase aqui, né? O homem que conheci. O homem que conheci é alto. Tá bom? Esse que aqui, pessoal, ele vai ser classificado como um pronome relativo porque eu consigo substituí-lo por um pronome relativo clássico, que é o qual, tá? Então você tá na dúvida, você quer saber se o que é um pronome relativo, tenta substituí-lo pelo qual ou a qual, tá? Com esse daqui, cujo, onde, não, tá? É o qual ou a qual, você tenta substituir. Então, aqui, ao substituir o que pelo qual, você vê que fica certinho, né? O homem, o qual conheci, é alto. O homem, o qual conheci, é alto, tá? E aí, gente, qual é a dica também do pronome relativo? O pronome relativo, ele tá sempre ao lado do substantivo, porque ele se refere ao substantivo. Por isso que ele é um pronome, porque ele se refere ao nome, ele faz menção, ele faz alusão, faz referência, ele retoma o substantivo que está do lado dele, tá? Então, o pronome relativo, ele vem acompanhando quem? Ele vem acompanhando o nome, que é o substantivo. No caso aqui, o substantivo é a palavra homem, que é um nome, né? E aí o pronome relativo ele vem assim, acompanhando os substantivos, tá? Sendo que, pessoal, não é só isso. A gente tem também as funções, né, dos nossos pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles podem ser, por exemplo, sujeitos, tá? Eles podem ser objetos diretos, eles podem ser objetos indiretos. Aí quando eu falo isso, o pessoal fica tudo com medo. Mas assim, gente, não é tão complicado não. É só a gente ter muita atenção e analisar a oração cuidadosamente, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Um outro exemplo para a gente ver. A mulher que organizou. A mulher que organizou a festa é bonita. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A mulher que organizou a festa é bonita, tá? A gente tem a palavra que aqui de novo. E aí você vê que esse que, ele é um pronome relativo, tá? Porque eu consigo substituir agora pela qual. A mulher a qual organizou a festa é bonita. E é aquele lance que eu falei. Você vê que o pronome relativo, ele tá acompanhando quem? O substantivo, ele fica ao lado do substantivo, porque ele vai justamente se referir ao substantivo, tá? Então, gente, vamos ver se esse pronome relativo aqui, o que, se ele exerce função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto. Vamos ver, gente. O que, ele está se referindo a quem? A mulher. Está retomando a palavra mulher, está se referindo à palavra mulher. Qual é o verbo aqui nessa oração aqui? A gente tem dois verbos, né? Tem o verbo organizou, e a gente tem o que é o verbo ser. Gente, toda vez que o está acentuado, é o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, né? Tá bom? Que ele é ou ela é, tá? Aqui o verbo organizou, por exemplo. Quem realizou a ação de organizar a festa? Lembra daquela dica? Para achar o sujeito, você pergunta quem. Pergunta ao verbo, quem fez a ação? E aí o verbo é fofoqueiro, ele vai te responder. Quem organizou a festa? Foi a mulher. Então ela é o sujeito aqui, tá? Ela é o nosso sujeito, tá bom? O pronome relativo, que é o que, tá se referindo ao sujeito, não é? Que é a palavra mulher. Então, se o pronome relativo que
neste caso, está se referindo ao sujeito, que é a palavra mulher, logo, consequentemente, o que ele acaba exercendo função também de quê? De sujeito, tá? Então, esse que aqui é um pronome relativo, e nesse caso, ele vai funcionar como o quê? Como sujeito. Ele vai exercer função sintática de sujeito, tá? Porque o sujeito é um dos elementos que a gente estuda na análise sintática, tá? Que é o que a gente está analisando aqui, beleza? Então, recapitulando. O pronome relativo que, como ele se refere à palavra mulher, que é o sujeito aqui na oração, por isso, o que ele acaba exercendo também função sintática de sujeito, beleza? Então, essa que é a ideia, pessoal. Aí agora, pessoal, eu quero dar um exemplo de como que o pronome relativo ele pode exercer função de objeto, tá? E aí, gente, aquilo que eu falo, tem que ter paciência pra gente ver. Aqui, ó, o homem que conhecia gordo, tá? Você tem aqui, né, o que, eu consigo substituí-lo pelo qual, o homem o qual conheci é gordo. Então, esse que aqui é pronome relativo, tá? E, gente, vê, não tem mistério, é sempre a mesma lógica. O pronome relativo, você sempre consegue vê-lo ao lado de quem? Do substantivo. Porque o pronome relativo faz referência ao substantivo, tá bom? Pois bem, o que acontece aqui, gente? O homem que conhecia gordo. A gente tem um verbo aqui, conheci, e tem um que a gente já viu, que é o verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo simples, tá? Mas vamos ficar aqui com o verbo conheci. Quem é o sujeito do verbo conheci aqui? Quem conheceu, gente? Fui eu. Eu conheci, né? Inclusive, esse verbo tá na primeira pessoa aí do singular do pretérito perfeito do indicativo simples. Eu conheci, tá? Assim, gente, eu tô falando sobre essas conjugações verbais, mas vocês não liguem não, tá? É só para deixar a aula completa, mas vamos aqui ao nosso foco, que é o pronome relativo. Então, o homem que conhecia gordo. Quem conheceu, quem realizou a ação de conhecer? Fui eu. Então, o sujeito aqui, gente, é um sujeito oculto, porque a palavra eu, o pronome eu, não está escrito. Ele está omitido, mas subentende-se que é eu que conheci. O sujeito oculto, ele é chamado também, pela gramática, de elíptico, tá? É chamado também de desinencial. Desinencial, tem essas três nomenclaturas, tá? É sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Então, o sujeito é eu. Eu conheci. A gente pode até tentar reformular aqui para a gente entender, ó. Eu vou tentar reformular esse período aqui, ó. Eu conheci o homem. E aí eu quero dizer que esse homem é gordo, tá? Mas eu conheci o homem. E esse homem, ele é gordo, tá? Agora, o eu é o sujeito, como a gente já viu. Nesse caso aqui em cima ele está oculto. O verbo é conheci. Agora, esse verbo ele é transitivo. Por que é transitivo? Porque ele precisa obrigatoriamente de quê? De complemento, tá? Se eu tampar aqui o homem, vai ficar sem sentido, vai ficar com sentido incompleto. Eu conheci o quê? Lembra que a gente viu que o verbo é transitivo toda vez que essa pergunta funciona? O quê? Eu conheci o quê? O homem. Então esse verbo é transitivo porque ele necessita do complemento. Agora, depois dele não tem preposição. O é apenas um artigo que acompanha homem, que é substantivo. Então, como esse verbo transitivo ele não exige a preposição, ele é transitivo direto. Logo, o homem é objeto direto do verbo transitivo direto. Sempre quando o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Agora, voltando aqui para a oração original. O homem que conheci é gordo. Eu conheci, eu é sujeito, conhecer é verbo. Eu conheci o quê? O homem. Então a gente acabou de ver que o homem é o quê? Objeto direto. E o pronome relativo está fazendo referência a quem, gente? Ao objeto direto, que é o homem. Logo, esse pronome relativo aqui nesse caso, ele vai ser classificado sintaticamente falando como o quê? Como objeto direto. Tá bom? Então essa é a ideia. Gente, eu dei essa volta toda para quê? Para poder ajudá-los na resolução desta questão aqui da FGV de São Paulo, lá de 2011. Tá? Ele quer saber qual é a função sintática da palavra que
que foi, né, destacada aqui. Olha só, a impressão que tive foi de alguém sendo esfolado no andar de cima. A impressão que tive. Gente, português tem que rabiscar, pessoal, senão a gente não consegue ver as coisas. Não pode ficar com medo, tem que rabiscar, pô. Então, vamos colocar aqui, ó. A impressão que tive. A impressão que tive. Olha que lindo. Tive. Quem teve? Fui eu. Então, o verbo é tive, de ter. E quem teve fui eu. Então, o eu é o sujeito. Aqui você tem um sujeito oculto, que é eu. Eu tive. Então, o sujeito é oculto. Eu tive. Eu tive o quê? A impressão. Então, olha só. Vou tentar reescrever aqui essa oração, esse período, né, para a gente ver melhor. Vamos tentar reescrever. Eu tive a impressão. Assim fica muito melhor para a gente ver. Tá? Então, o eu é o sujeito, como a gente já viu. Tive é o verbo, tá? Sendo que esse verbo é transitivo, porque necessita de complemento, né? Eu tive, eu falo, gente, eu tive o quê? É muito relativo, né? É muito genérico, eu posso, né, ter tido qualquer coisa. Então esse verbo é transitivo, porque ele necessita de complemento, tá? Agora você tem esse a aqui. Ah, Cleiton, eu não sei se esse a é preposição ou artigo. A gente pode usar aquele método. Vamos tentar pegar aqui essa palavra feminina, que é a impressão, e substituí-la por uma palavra masculina qualquer, entendeu? Por exemplo, né? Eu tive, aí eu vou copiar o resto. Eu tive o vírus, tá repreendido. Mas dá para dar o exemplo aqui, né? Foi a primeira palavra que me veio à cabeça. Eu tive o vírus. Quem tem alguma coisa. Então esse verbo aqui, o ter, ele não pede preposição. Tanto é que esse o aqui é artigo. Então quer dizer que o a aqui em cima, que acompanha a palavra impressão, é artigo também, tá? Então esse verbo aqui, o ter, ele não pede preposição. Logo, ele é um verbo transitivo direto. E a impressão é o quê? É um objeto direto, tá bom? Então o que acontece? A impressão que tive. O tive é o verbo. Você tem aqui o que a gente viu que é o nosso pronome relativo, né? A impressão a qual tive, eu consigo trocar aqui pela qual, a impressão a qual tive. Você vê que o que aqui, ele está do lado de um substantivo, né? Porque o pronome relativo, ele acompanha o substantivo, ele fica do ladinho do substantivo. Então, eu tive, eu é o sujeito, tive é o verbo. Eu tive o que? A impressão. A impressão, então, é o complemento do verbo ter. É o objeto direto do verbo ter. Porque o verbo ter a gente viu que ele é transitivo direto. Logo, a impressão é objeto direto. E o que aqui, ele está fazendo referência a quem? A um objeto direto. Então, ele vai exercer, esse pronome relativo aqui, ele vai exercer a função sintática de objeto direto. Tá bom? Pronome relativo, que faz referência ao objeto, faz referência ao objeto direto, e por isso ele é classificado também como objeto direto, tá? Aí, show, né? Aí a gente tem a segunda parte aqui agora da questão, ó. Onde tem o outro que destacado, né? Aí ele continua o texto. Não fui o único assaltado da poltrona, assustado, tentando descobrir de onde vinha aquela esganiçada voz feminina. No meu prédio e no que fica ao lado, né? Então vamos reescrever essa parte aqui. No meu prédio e no que fica ao lado, tá? Vamos lá. Olha lá. Abre aspas, né? Reticências. No meu prédio e no que fica ao lado, tá? No meu prédio e no que fica ao lado. Tá bom? Bom, a gente tem que identificar o verbo aqui, né? Aqui você tem o verbo fica, né? De ficar. E aí, ó, no meu prédio e no que fica, ou seja, no prédio, a palavra prédio aqui, ó, ela tá implícita, ela tá escondida aqui, para poder evitar uma repetição, né? Uma repetição excessiva da mesma palavra. Então, no meu prédio e no prédio que fica ao lado. Então, você vê que esse que aqui,
ele é um pronome relativo. Espera aí que a minha câmera está embaçando. Isso, ele é um pronome relativo, tá? Porque ele faz referência à palavra prédio. E vamos repetir, no meu prédio e no prédio o qual, no lugar do quê? O qual fica ao lado. De novo, no meu prédio e no prédio o qual fica ao lado. Então, qual é a pergunta que a gente tem que fazer aqui? Pro verbo, fica. Quem é que fica? Quem realiza a ação de ficar? É o prédio. Então, o prédio é o sujeito aqui, tá? Sujeito da nossa oração. Agora você veja, o pronome relativo que está se referindo ao prédio. Porque, ó, no meu prédio e no prédio, o qual fica ao lado. Eu sempre substituo o que pelo qual para ver se o que é pronome relativo. Se fizer sentido, então o que é pronome relativo de fato, tá? É o que está acontecendo aqui. Você vê que o que é um pronome relativo que se refere à palavra prédio. E a palavra prédio aqui nessa oração, por sua vez, exerce função de sujeito. Porque é o prédio que fica, é ele que realiza a ação de ficar. Então, se o meu pronome relativo está se referindo, né, aí a um sujeito, então esse pronome relativo aqui vai fazer função, vai exercer função sintática de quê? De sujeito. Tá bom? E aí o problema da questão está resolvido. Recapitulando, o pronome relativo que, ele faz referência a prédio, que nesse caso é o sujeito do verbo ficar. Então, como o que é um pronome relativo que aponta para o sujeito, que se refere ao sujeito, então o que ali ele vai fazer também função sintática de sujeito. Então, o que a gente descobriu aqui nessa questão, nessa terceira questão? Que o primeiro pronome relativo ele fazia a função de objeto direto e o segundo pronome relativo agora faz função de sujeito. E aí, por isso, a alternativa correta vai ser a alternativa A, tá? Vamos só ver aqui o enunciado. Observando o emprego do pronome relativo que, nas duas ocorrências grifadas no fragmento, verifica-se que, letra A, na primeira ocorrência, substitui um objeto direto, na segunda, vem no lugar de um sujeito. Aí você marca feliz aqui a de aprovado. Beleza, pessoal?